Fala, juventude! Estamos aqui hoje para mais um episódio do Juventus Podcast. Estamos aqui com o João Felipe, nosso convidado super especial, com o João Paulo, JP, Eu. com o Ângelo, Mim. e eu, Maria, e Manu, no backstage aí. Manu. E hoje nós vamos falar um pouco sobre vocação, porque esse mês é mês das vocações, e o João vai falar um pouquinho sobre o que é vocação, o que é vocação para você, João, e como que foi chamada a sua vocação. Bom, boa tarde a todos, né? João, Maria, Ângelo. Falando um pouquinho sobre vocação, né? Para mim, o que é vocação? Vocação, para mim, é a realização do sonho de Deus na vida de cada filho e filha de Deus que foi chamado à vida, né? Por isso que existe a vocação, né? A vocação é para cada um, para que o sonho de Deus se realize na vida de cada filho e cada filha, né? Aquele que quer seguir a vocação do matrimônio, quer seguir a vocação do sacerdócio, quer ser um leigo consagrado, que quer ser uma irmã, né? Que quer viver em clausura. Então a vocação, assim, eu encaro e entendo e sempre entendi dessa forma, né? Que a vocação é o sonho de Deus que se realiza na vida de cada filho e filha de Deus. E com a graça de Deus eu pude, né, experimentar isso na minha vida, experimento até hoje a minha vocação, o sacramento do matrimônio, e com grande alegria. Mas como você me perguntou também como que eu descobri a minha vocação, né? Isso é um ponto muito importante que nós precisamos abordar, né, com todos. Porque assim, hoje na realidade que a gente vive, cada vez mais as vocações estão se perdendo. Por quê? É o meu ponto de vista. Porque hoje em dia a juventude não para mais, assim, para ouvir, primeiro ponto, a Deus. E além de tudo isso, principalmente os pais, né, não incentivam também mais os seus filhos a participarem, né, da pastoral vocacional, ou não incentivam os seus filhos a participarem de algum movimento para que eles possam começar a conhecer um pouquinho sobre o que é vocação. Aí, quando você fala assim para eles, vai ter um encontro assim, que vai falar sobre vocação no matrimônio, vai falar sobre vocação, né, do sacerdócio, vai falar sobre as vocações, né, abrangendo todas. Geralmente eles generalizam como se fosse, como dizia, a gente partilhava um pouquinho antes, né, um lugar de sequestrar os jovens da família. Vem aqui, filho, você vai ser padre, vem aqui, filho, você vai ser uma freira, e por aí vai. E não é isso. A vocação, ela é o sonho realizado de Deus na vida de cada um. E como que eu descobri, né, a minha vocação, voltando um pouquinho falando sobre a gente ouvir a Deus. No período do ano de 2009, foi quando começou meu processo de conversão e de mudança de vida, né? Eu já participava da igreja, meus pais sempre me incentivaram, né? Me levaram, me ensinaram o que a igreja pede, né? Educar na lei de Deus, né? Quando as pessoas casam, pode observar, né? Quando elas casam, durante e perante o casamento, lá diante de Deus, né? Nós juramos educar os nossos filhos perante a lei de Deus. E graças a Deus meus pais souberam fazer isso. Então me levaram para fazer primeira comunhão, depois para fazer o crisma, e sempre me levavam à igreja. Mesmo às vezes com as dificuldades do dia a dia, eles me levavam para poder participar. E com isso foi lançando a sementinha dentro do meu coração, e isso é importante. Os pais precisam fazer isso. Semear no coração dos seus filhos que eles precisam participar, né, da vida cristã. E ali vai formando já o caráter e assim a vocação também vai nascendo dentro de cada um deles. Mas só que assim, a gente precisa descobrir a nossa vocação. Os pais estão fazendo o trabalho deles de semear, de cultivar eles ali, né, para que aconteça a vocação na vida de cada um deles. E durante um período da minha vida eu comecei a me afastar um pouco da igreja. A gente começa a achar que a gente pode tudo e sabe tudo e é melhor do que qualquer coisa, né? A gente tem essa fase na nossa vida muitas vezes que passa, né? E graças a Deus passou na minha vida. Eu entendi que na verdade a gente precisa muito mais de Deus do que nós mesmos imaginamos, né? Então nesse processo do ano de 2009 começou minha mudança para o processo de conversão, né? Eu tinha saído de um relacionamento na época,
foi um tempo um pouco difícil para mim, mas graças a Deus eu estava participando do grupo de oração nessa época. E aí, Deus foi trabalhando na minha vida e durante esse período, eu falei assim, Deus, eu vou consagrar minha vida durante um ano, né, pro Senhor. Eu não quero ter relacionamento com ninguém, assim, nenhuma pessoa. Assim, a minha vida esse ano é do Senhor, é sua, né? Para que não tivesse interferência de ninguém, entende? Nenhum outro sentimento entrando ali dentro da minha vida para confundir aquilo que Deus queria comigo. E durante esse período de um ano foi o tempo onde eu tive as minhas dúvidas se eu queria ser um sacerdote, se eu queria ter queria seguir o sacramento do matrimônio, se eu queria ser um consagrado, se eu queria ir para alguma comunidade. Durante esse período de um ano foi um período onde eu vivi assim, os planos e os projetos de Deus na minha vida para que eu pudesse caminhar depois e sabendo que passo eu queria dar. Então por isso que eu falo assim da importância que tem que ter, né, a nossa escuta, o nosso parar, a nossa intimidade com Deus, né, para que a gente possa entender de fato aquilo que Ele deseja para cada um de nós e a gente saiba muito bem discernir nossa vocação. Porque o nosso barulho hoje, né, que nós temos é muito agitado, né? E a gente tem hora que não ouve, né, aquilo que a gente precisa de fato ouvir. Porque a gente precisa aguçar o nosso ouvido para entender aquilo que Deus está falando, porque Deus é simples, né? Ele é muito simples. E aí, durante esse período que eu fui discernindo o que era a minha vocação, o que eu queria, né? E o que Deus queria comigo na minha vocação. Porque daí eu comecei a analisar, bom, se eu for um consagrado, eu vou ter uma vida, né, sozinha, assim, não vou ter companheiro, não vou ter companheira, assim, uma vida mais sozinha, né, vamos ter os meus irmãos de consagração ou uma vida de comunidade. Aí eu comecei a analisar, você começa a analisar, você começa a ver assim, não, é isso que eu quero, é isso que me atrai, é simples, sabe? A gente precisa parar e analisar isso. Eu comecei a olhar, comecei a observar. Falei, bom, eu gosto, mas ainda não é isso. Mas eu preciso analisar, eu preciso estudar. Então, sabe quando você vai pegando tópicos e você vai deixando assim, Sim, arquivados? Então eu fui arquivando. fazendo uma separação, né? Isso. Eu gosto disso, mas disso já não é tanto o meu estilo de vida, né? E por que eu tô falando pra vocês que Deus é simples e é muito simples muitas das vezes a gente descobrir a nossa vocação? Porque daí o que eu fui fazendo? Eu fui separando isso. Aí depois eu comecei a analisar a vida do sacerdote. Falei, caramba, o sacerdote é muito legal, né? Mas também uma vida bem assim, só, né? Ele e Deus, além dos seus filhos, né? Porque a partir do momento que você assume uma paróquia, você assume ali uma comunidade, todos se tornam seus filhos, né? Sim. E assim você tem uma vida bem agitada também. Então você tem assim, uma vida particularmente só, mas uma vida cheia de filhos que você tem que cuidar. Então eu fui observando também como que era a vida do sacerdote, uma vida de sacerdote paróquia, uma vida de sacerdote comunidade, uma vida de sacerdote missionário. Então eu fui trazendo tudo isso e depois eu comecei a analisar a vida familiar, o sacramento do matrimônio. Aí, dentro desse período, Deus foi me curando, Deus foi me sarando das feridas que ficou, Deus foi fazendo aquilo que Ele queria fazer comigo, né? Mas durante esse um ano eu me consagrei a Deus, falei, não, Deus, agora é o Senhor quem dita, é o Senhor quem fala. Então eu fui trabalhando isso. Ao mesmo tempo, né, lógico, com a graça de Deus fazendo essa separação, essa movimentação de escolha e de discernimento. Até chegar um período que eu falei de pegar todos e colocar, né, ali na sua frente e falar assim, não, a minha tendência maior é o sacramento do matrimônio. Porque daí o que acontece? Você começa a analisar em cada vocação aquilo que você gosta de fazer e aquilo que é dom na sua vida. Né? E aquilo que Deus vai te mostrando que você tem habilidades para você fazer. Então você vai analisando. Então por isso que eu falo assim, a gente precisa ter intimidade com Deus e precisa parar para ouvir o que Deus tem para falar pra gente. E Deus fala através das pessoas, através dos nossos pais, dos nossos amigos, através das pessoas que nós convivemos, pessoas de Deus. E assim foi esse período que eu fui descobrindo e discernindo qual que seria a minha vocação. Então assim, eu descobri e vi qual era a minha vocação durante esse período. Só que assim, eu precisei parar.
durante esse tempo. Eu precisei dar esse tempo para Deus. Tem pessoas que não precisam, porque ela já tem uma intimidade diferente, tem um tempo diferente com Deus, consegue discernir muito bem. Mas eu precisei parar. Mas assim, e isso é íntimo de cada um também, eu vejo desse ponto. Mas se você estiver íntimo com Deus, Ele vai mostrar para você o que você precisa fazer. O que você precisa realizar para você conseguir atingir os seus objetivos. E aí assim fui descobrindo cada dia mais, sabe? E fui tendo a certeza daquilo que realmente era a minha vocação. Bom, como estamos falando de vocação, né? E em específico falando da minha vocação, de sacramento do matrimônio, que eu queria apresentar a minha família e a minha vocação e missão. Aqui é a minha esposa Ana Heloísa, nosso filho Benjamin. Dá um tchauzinho lá, filho. Já estamos casados há 5 anos, completando quase 6 anos agora, no começo do ano que vem, né? Em janeiro a gente completa 6 anos. E com a graça de Deus, né? Vocação acertada, vida feliz, né? E essa é a nossa vocação, com a graça de Deus, o sacramento do matrimônio. Dá um tchauzinho, Dá um filho. tchauzinho pra eles lá, filho. Tchau. Então dá um abraço agora da mamãe pro papai. Abraço. Isso que até eu comentei com vocês, do Padre Raimundo, que ele fala vocação acertada, vida feliz, né? Então, graças a Deus, eu acertei na minha vocação por graça de Deus. Porque durante esse período que eu fiquei, né, consagrado a Ele, Ele foi me mostrando os passos que eu precisava tomar para poder chegar na minha vocação. Eu acho que eu achei muito bonito que você falou a questão do barulho, né? Que, tipo, não é só relacionado ao barulho, tipo, muita gente falando pra você, mas é o barulho do mundo, assim, né? E da sua cabeça mesmo. Da sua cabeça. A sua cabeça, às vezes, tá muito barulhenta, porque você tá pensando em muita coisa. Exato. Às vezes, você tem que acalmar. Sim. E, tipo, que nem você falou, né? Sobre a questão de estar relacionado com a comunidade, com as pessoas e esse tempo que você tirou pra Deus, né? Esse 1 ano que você falou que pode variar de pessoa pra pessoa. Mas, realmente, vamos falar assim, se fechar, né? Pras coisas mundanas, das coisas do mundo, pros seus gostos e principalmente pras suas vontades, pra passar a vontade de Deus ser a sua. E você começar a escutar Ele, né? Se silenciar pra que Deus possa falar. E eu acho que é isso que nem você falou, né? Que os jovens vivem e tal, de ter essa sobrecarga, né? De ter muitos barulhos, muitas névoas assim, e não ter essa intimidade com Deus, né? Que a gente tendo essa intimidade com Deus, que a gente vai acabar descobrindo nossa vocação e esse discernimento de separar, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu tenho que estudar, ter esses momentos de estudo mesmo, Sim. né? Certo. Do que você tem aptidão, do que não, qual que é o seu dom, que você já sabe fazer e vai agregar na sua vocação. Né? Exatamente. Silenciar a nossa vida para que Deus possa falar pra gente qual que é o caminho que a gente deve seguir de acordo com o que a gente sabe fazer, que pode melhorar na nossa vida. Eu acho até interessante uma frase do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, que ele fala assim, né? Vivam no mundo, mas não sejam do mundo, né? Porque assim, nós não estamos numa bolha, né? E nós nem vamos ficar numa bolha. Nós estamos vivendo no mundo. E eu falei desse 1 ano de consagração, não quer dizer que eu me isolei de tudo que eu precisava, de tudo que eu estava fazendo, né? Me isolei do meu trabalho, me isolei da minha vida familiar, me isolei dos meus amigos. Não, eu continuei vivendo com eles. Mas quando eu falo, né, e falei de consagração, é você se dedicar a Deus e ter um tempo para Deus. Né? E não só ter um tempo para Deus, você também se decidir por Deus e se decidir de fato por aquilo que você quer fazer. Eu tive que me decidir para que durante aquele período eu não me relacionasse com nenhuma outra pessoa. Né? E provações vêm, pessoas às vezes vêm, vão, acontece. Só que daí a sua decisão tem que ser firme para que você consiga atingir o objetivo. Né? E que nem vocês falaram assim da agitação, do barulho, né? A gente estava falando, eu falei também. Realmente, hoje, o embalo que a tecnologia vem, né, nos trazendo na sociedade faz com que nós
cada vez mais que desejamos que tudo seja mais rápido possível. Hoje vamos falar assim de um exemplo. Você pega um celular, né, bom, você fica com ele 6 meses, você vai achar que ele já tá ruim. Porque se a memória dele já tá ruim, o celular é lento, você vai querer algo mais rápido para você poder desempenhar mais coisas. Só que isso, assim, particularmente falando, eu não vejo como um ponto positivo para a sociedade, porque tá fazendo o quê? Tá fazendo a gente ser pessoas imediatistas. E quando se fala de pessoas imediatistas, ela deseduca a humanidade e as pessoas de não conseguirem mais sentar para conversar, de não conseguirem mais parar para ouvir, de não conseguirem mais fazer isso que a gente está fazendo aqui, ó, conversar sobre vocação. E aí a gente fica só no celular muitas das vezes, conversando com várias pessoas, mas ao mesmo tempo não estamos conversando com ninguém, porque a conversa é uma conversa vazia. E aí a gente não consegue viver de fato aquilo que Deus pede para cada um de nós, né? Então, assim, a gente precisa sim acompanhar a tecnologia. Precisamos acompanhar. Mas quando nós acompanhamos em Deus é diferente. Porque a tecnologia não nos domina. Quem domina a tecnologia somos nós. Né? Porque a inteligência de todos os humanos que criam coisas boas vem de Deus. Porque Deus dá a inteligência, a sabedoria à humanidade. Sim. Porém, quem tem que dominar ela somos nós, não ela dominar a gente. É porque acaba refletindo, né? Essa questão de ser imediato, as coisas acabam refletindo na nossa vida. Sim. Então, sai de um ambiente virtual, que é tanto coincidiu com algum dos temas que semana passada a gente viu do Semana da Família, que é a rede social. Então, essa questão no meu celular é imediato. Então, a minha vida tem que ser imediata. Tudo tem que ser imediato. E a gente sim, que nem o João falou, a gente não tá menosprezando a tecnologia, porque a gente precisa dela, sim, mas a partir do momento que a gente saiba controlar. Então, porque é que nem eu falei, seria mais isso de essa coisa de ser imediata do ambiente virtual se refletir na nossa vida. E se, consequentemente, reflita nas nossas decisões. Sim. Na nossa vocação, por exemplo. E na nossa vida com Deus também, né? Exato. Porque daí a gente quer tudo imediato. E daí quando precisa, assim, quando pede alguma coisa pra Deus, quando quer algum caminho, quer, na hora, tipo, manda aqui agora. Mas não é assim, é um caminho que você vai traçando com Deus, é uma intimidade que você vai traçando com Ele, e Ele vai mostrando aos poucos. E sempre como você falou, né? Ele é simples, Deus é simples em tudo. E às vezes é nos mínimos detalhes e a gente não presta atenção. Por quê? Porque a gente tá focado em outras coisas, tá com essa cabeça toda barulhenta e acaba não vendo uma coisa que tá, tipo, na sua cara, assim, mais simples. É pra você ver, né? Pra confirmar se você tá falando, e até mesmo no que Deus tá falando com a gente hoje, né? Porque assim, eu tava pensando sobre isso mesmo que você acabou de falar. Porque assim, como a gente começa a ficar imediatista em tudo, a gente faz a nossa oração pedindo pra Deus assim, fala assim pra Deus, Deus, eu tô querendo um José, um exemplo, né? Falar de vocação na família, ou querendo uma Maria, né? Uma pessoa na minha vida. Aí você reza hoje, que amanhã a pessoa apareça, bata na sua porta e tipo, oi, cheguei! Tô aqui. Entendeu? E aí, daí a gente, ao invés de a gente começar a ouvir Deus, a gente começa a procurar qualquer pessoa que tá ali e ficar observando. Não, é essa pessoa. E às vezes, assim, a gente precisa parar um pouquinho, fazer a nossa oração e deixar Deus trabalhar. Confiar em Deus, né? Lógico, se a gente quer um José, a gente quer uma Maria, a gente precisa conviver com as pessoas, sair com as pessoas boas, né? Porque é assim que a gente vai conhecer outras pessoas, a gente vai se relacionar. Não adianta também assim, Jesus, eu quero meu José, ou eu quero minha Maria, mas eu não saio de casa. Eu não faço nada, fico aqui, não vai cair lá. A queda, ela tá aqui, ó. Ele não vai bater na sua porta. É igual no sacerdócio, não vai chegar alguém com a batina assim, ó, você vai ser... A gente precisa sair, se relacionar, né? Mas aí cai nisso que a gente tava falando. Em tudo na nossa vida tem um tempo. Deus nos fala isso e nos ensina, né? Para tudo há seu tempo, né? O seu tempo de resposta, né? O seu tempo de espera. Então, assim, para que a gente possa entender, né, aquilo que Deus deseja em nós e principalmente a nossa vocação, é preciso a gente também deixar Deus trabalhar na nossa vida com o seu tempo. Aí a gente fica às vezes naquela correria também. Vamos pensar assim, eu quero ser sacerdote. Aí você fica naquele fogo, começa a buscar um monte de coisa assim.
E Deus, ele tem o tempo dele de trabalhar, de cuidar de tudo. Aí chega um momento que você se frustra, porque você fala assim, não é isso que eu quero. Daqui a pouco você fica pulando de outra vocação em vocação. Não, tem que ser sereno, deixa Deus trabalhar, vai cuidando de cada coisa com carinho. É igual uma planta, vamos pensar assim, você planta uma sementinha hoje aqui, num vaso, né? Ela não vai nascer do dia pro outro. Você vai ter que irrigar ela aos poucos, observar. Às vezes precisa tirar uma sujeirinha, um matinho que tá nascendo do lado, que tá roubando a força dela. Aí ela vai nascendo, às vezes você precisa fazer alguma poda para ela ficar melhor. Então assim, eu vejo muito isso, a vida com Deus é você cultivar, né? E para que você possa também alcançar a sua vocação, é cultivar a sua intimidade com Deus, deixar Deus cultivar a sua vida, sabe? Ele irrigar você com o Espírito Santo, com a água viva do seu Santo Espírito, porque para que a gente possa viver bem a nossa vocação também e acertar a nossa vocação, a gente precisa do Espírito Santo iluminando a nossa vida. Muito mais do que acertar, né? Porque depois a missão continua. Exatamente, tipo, por exemplo, quem assumiu o matrimônio tem compromisso com a sua família, o sacerdócio tem a vida de comunidade, a vida consagrada, a vida leiga, a vida reclusa das irmãs, né, por exemplo. Você só acha o primeiro passo. Você acha o primeiro passo, você conseguiu. Você chegou, vai você deu o seu sim no casamento, você deu o seu sim no sacerdócio, beleza. Agora que começa. A missão começa. A vocação começa. Exatamente. Descobriu qual que é o caminho, agora tem que trilhar. Tem que trilhar. Agora tem que andar nele. Porque é que nem você falou, isso acontece também, né? Essa questão do cuidado, eu achei muito bom essa analogia da planta, né? Então, quando você vive, né, como se a planta tivesse crescido, né? E essa pressão de podar algumas coisas vão mudar, sua vida vai mudar totalmente. Então você já vai ter que fazer muita renúncia para chegar até lá. Mas quando você vive o matrimônio, isso teve durante a Semana da Família esses temas, né? Sobre a questão de viver após o seu sim, né? No matrimônio, os seus... e também no sacerdócio, eu imagino que sirva. Mas essa questão dessas coisas que você vai ter que podar da sua vida, essas coisas que você vai ter que tolar mais zelo. Então, a missão começa a partir do seu sim. Ali é só você achou agora, tem que continuar. Exato. Eu acho que o último ponto que a gente poderia citar antes de encerrarmos, né, é sobre como você teve essa vivência, né, nesse movimento, é sobre a pastoral vocacional, né, que a gente conversou um pouquinho entre nós quatro aqui, e falar e você compartilhar um pouco com o público o que a missão da pastoral vocacional, o intuito dela, sobre a responsabilidade que vocês têm, né, e principalmente com os jovens, né, que é com quem vocês trabalham. Bom, a pastoral vocacional, né, ela é um movimento, né, que a gente tem na igreja muito importante. Eu partilho até com a Ana, minha esposa, né, e partilhava bastante tempo com a Etelvina, e graças a Deus eu consegui ajudar a Etelvina um bom tempo nos primeiros despertares que teve aqui em Santa Branca, né, com pregação, né, ajudando ela com dinâmicas. E eu vejo assim, a pastoral vocacional, né, é um braço muito importante para que as vocações possam surgir dentro da igreja, né. E além de ela ser um movimento também, ela é orante, porque a gente precisa interceder para que as vocações aconteçam. A gente precisa rezar pedindo a Deus vocações, né? Vocações para que elas possam nascer, novas vocações, possam germinar novas vocações. Só que assim, as pessoas hoje, quando você fala de vocação, de pastoral vocacional, as pessoas não se interessam muito mais por conta da pastoral vocacional. É o meu ponto de vista, né, que eu tô passando assim. Porque assim, as pessoas acham que a pastoral vocacional é um lugar onde você vai aprisionar os seus filhos, né? Você vai roubar os seus filhos ali, o filho das famílias, ou para ser uma irmã ou para ser um sacerdote. E não é isso. A pastoral vocacional, ela é um movimento onde trabalha, né, na igreja para despertar vocações na vida da juventude. Não falo só da juventude, mas daqueles que até mesmo são mais velhos, que ainda não descobriram sua vocação. Para que eles possam viver, de fato, os sonhos de Deus. Porque, lá no livro de Jeremias, no primeiro capítulo, fala assim, né? Que desde o ventre da sua mãe eu já te conhecia.
Então, todo ser vivo, Deus já conhece antes do ventre da mãe. Todo ser vivo já é escolhido, chamado por Deus. Então, Deus tem um projeto, um plano de vida e uma vocação para aquele filho e para aquela filha. E o trabalho da pastoral vocacional é despertar em cada um deles, ajudar a despertar em cada um deles as suas vocações, para que eles possam de fato viver os sonhos de Deus, né? O trabalho da pastoral vocacional ele é muito importante na sua paróquia. Só que para isso acontecer e esse trabalho acontecer, é preciso que as pessoas, né, também, vamos dizer uma palavra assim, comprem esse trabalho, né? Assim, se interessem por esse trabalho, ajude esse trabalho, incentive a sua família a participar, incentive os seus filhos a participar, os seus sobrinhos, os seus netos, para que eles possam, né, começar a conhecer as vocações, para que eles possam começar a discernir as vocações. Hoje, quando você fala de vocação, de pastoral vocacional para as pessoas que vivem, vamos dizer assim, um pouco fora da realidade da igreja, vamos falar assim, de católicos não praticantes. Você fala de pastoral vocacional, daí ele fala para você assim, o que é pastoral vocacional? É só para ser padre ou ser freira? Fala, não é isso. A pastoral vocacional, ela vem para cuidar das vocações, interceder pelas vocações e para que possa despertar isso nas pessoas, né? Para ajudar cada um deles a discernir a sua vocação, e não só discernir, mas conhecer que existe mais vocações além de só padre e sacramento do matrimônio. E aí as pessoas pouco se interessam por conta disso, né? Então assim, a pastoral vocacional ela é muito importante mesmo. E aí até assim, a gente partilhando, né, a respeito um pouquinho sobre a pastoral vocacional antes, de maneira nenhuma ela quer roubar a juventude e tirar a juventude das suas famílias. Não. Ela quer mostrar para essa juventude, para os seus filhos e filhas, que existem vocações e que existem sonhos de Deus que precisam acontecer na vida de cada um deles. E assim foi comigo também, né? Para você ver, só voltando um pouquinho lá no começo, durante esse período que eu me consagrei também, eu ajudei bastante a Etelvina na pastoral vocacional. Na época, com o despertar que teve, com as caminhadas vocacionais. E durante esse período também, que eu fui conhecendo também as vocações. Então Deus, na sua sabedoria, ao mesmo tempo que eu me consagrei, Ele já foi mostrando para mim o que eu tinha que fazer e foi colocando eu para ajudar e para trabalhar. Então lá eu fui começando a descobrir as vocações, porque eu também não sabia. Então a pastoral vocacional foi muito importante para mim naquela fase. Porque lá naquela fase eu comecei a observar, opa, tem isso, tem aquilo, daí você vê as vocações que a igreja tem. Foi abrindo o seu leque, né? Isso mesmo. É isso mesmo, a pastoral naquela época foi abrindo meu leque de opções, né? Então assim, a pastoral vocacional é muito importante, né? Para que a juventude possa conhecer as vocações. E não digo porque elas vão conhecer e a pastoral vai obrigar elas a seguir uma vocação. Sim, não. Também tem isso. Não Tem que pensar nisso também, que às vezes a pessoa fala, nossa, mas daí eu vi que pode ser que minha vocação seja matrimônio. Aí, nossa, mas eu tenho que ir pro matrimônio? Não, você tem que ir a que a gente tava falando, né? Sim. De ir com calma, conhecendo, dessa espera, né? De qual vai ser a sua vocação verdadeiramente? Porque quando você tiver certeza, vai ser tipo, a certeza, não vai ter mais nenhuma dúvida nem nada. Mas a pastoral vocacional como se fosse aquela gotinha de água que cai na semente, assim, mostra pra pessoa, né? Vamos falar assim, né? Pra muitos é um choque, né? Que nem falar que vai ser freira, você vai ser padre ou vai casar, a pessoa se participando, né? Participando dos encontros ou, como no seu caso, ajudando. Tava ajudando e meio que tava sendo ajudado também. Tava sendo catequizado. Então, exatamente. Mas mostrando pra pessoa assim, dá meio que um susto na pessoa, nossa, mas tem tudo isso. Então, mostrar pra pessoa assim,
cara, tem muita coisa pra vocês fazerem. Então, a pastoral vocacional, eu diria que é essa gotinha, né, na semente. Ela ajuda, ela é um apoio ali pra trilhar o caminho, né? Então. Pra, Sim. tipo, mostrar pra você o que você pode fazer. Exatamente. Qual pode ser a sua vocação. Sim. E uma coisa também assim, a gente conversando me veio a cabeça, porque às vezes, sabe o que acontece também? Às vezes as pessoas vão para a pastoral vocacional, os jovens, e eles começam a descobrir a vocação. Só que daí, eles acabam se assustando um pouco, porque assim, eles veem que aquilo encaixa com o que ele deseja. Mas muitas das vezes na cabeça dele, porque às vezes o pai, a mãe, ou o tio, tia, vou falar para ele assim, não, você tem que casar, você tem que arrumar uma namorada, você tem que arrumar um namorado. E às vezes ele está descobrindo que a vocação dele é ser um sacerdote, acaba assustando ele, porque ele fica naquela contradição, puxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer? Vou falar pro meu pai, pra minha mãe que eu quero ser um sacerdote, sabe? Sim. Então, ou vice-versa, às vezes o pai e a mãe nasce um filho e fala, não, esse aqui vai ser um sacerdote. Mas ele descobre que a vocação dele é ser do sacramento do matrimônio. E aí ele começa a descobrir, então existe esse choque também. Né? E aí, por isso que eu falo assim, a partir com a Ana às vezes, os pais precisavam participar da pastoral vocacional primeiro antes dos filhos, para eles conhecerem, Assim, nossa, calma aí, gente. entenderem o que é a pastoral, para que quando os filhos estiverem na fase de começar a participar, eles não fiquem segurando os filhos, falam assim, vai, porque é muito bom. Uhum. E aí os pais saibam apoiar os filhos nas decisões. Porque a gente vê acontecer isso às vezes. E eu falo, nossa, mas meu pai e minha mãe queriam que eu fosse diferente. E às vezes por medo de frustrar a família, eles acabam trilhando outros caminhos. E aí se frustram na sua vocação, se perdem por meio do caminho, daí nenhum nem Outro congela aquilo ali e os sonhos de Deus vai ficando, sabe? Vai passando, a nossa vida vai passando. E assim eu queria dizer uma coisa assim muito importante para que as pessoas possam entender e ouvir, sabe? A nossa vida é muito rápida, ela passa ligeira demais, né? Quando você vê, né, a gente já está chegando lá no nosso fim, vamos dizer assim, aqueles que vão lá até seus 80, 90, 100 anos. Porque o amanhã não me pertence. O ontem já foi. Eu só tenho um agora, como dizia o Padre Jonas. Então, que as pessoas possam entender que é preciso ter ânsia e desejo, né, para descobrir a sua vocação, para de fato viverem os sonhos de Deus e serem felizes por completo. Porque às vezes as pessoas ficam com medo de descobrir a sua vocação, ficam com medo de participar de uma pastoral vocacional, ficam com medo de ir para descobrir a sua vocação, ou não se interessam porque não tem ninguém que incentiva, e a sua vida está passando. E aí você vê as pessoas hoje cada vez mais vivendo frustradas porque não sabe se quer casar, não sabe se quer ser sozinho, não sabe se quer seguir uma vocação. A vida está passando, e muitas das vezes Deus já tem um projeto montado para ela há muito tempo. E ela só não conseguiu realizar aquele projeto, aquele sonho, aquela vocação na vida dela porque ela está com medo de ir, sabe? E eu falo assim, ó, não tenho medo. Porque o medo, ele nos priva de muitas coisas. É importante o medo, mas desde que ele nunca te prive de fazer as coisas. Que ele nunca te barre. Então, assim, não perca tempo. Participem da pastoral, né? Sejam voluntários, sejam pessoas que tenham curiosidade para conhecer, para poder incentivar as pessoas a participarem. E também mais um ponto antes, acho que da gente encerrar, João, não sei se a gente já vai encerrar. A pastoral vocacional, ela vem para germinar os frutos de Deus. Né? Sim. Como o João falou, ela é aquela gotinha de água que cai ali naquela semente. Muitas vezes um regador inteiro também. Ela vem para germinar, né? E nós precisamos muito cuidar da pastoral vocacional para que ela possa de fato continuar fazendo esse trabalho. Por que eu falo isso? Porque
a espinha dorsal, né, da sociedade é a família. Se você olhar hoje o entorno da nossa sociedade, você vai ver uma política ruim, você vai ver profissionais nas suas áreas que não são bons profissionais. Tudo que você vê de ruim hoje na sociedade sinaliza e demonstra que as famílias não estão bem. Porque se você tem uma boa família, com bons valores, com boa educação, você vai ter consequências boas dessa família. Hoje a gente está vendo consequências que a gente nunca imaginou ver de situações que acontecem na nossa sociedade. Não preza nem a gente ficar colocando aqui, porque não é isso que a gente está querendo colocar. Mas para vocês verem o grau da importância da pastoral vocacional germinar vocações dentro da sociedade. Não só pelo fato de que precisa de vocações para a igreja, não, mas para que a sociedade viva bem, para que a comunidade viva bem. Precisa de pessoas, né, cumprindo o seu papel de vocacionado. Bons sacerdotes que cuidam de fato dos seus filhos, bom sacramento do matrimônio, que educam os seus filhos, ensinam os seus filhos, dão educação para os seus filhos, falam o que é certo e o que é errado. Então, a importância da pastoral vocacional é gigantesca. E é aonde o inimigo de Deus mais ataca. Porque se não tem vocação, vai morrendo. Abre uma brecha, né? Por isso que ele... Exato. Por isso que ele ataca as famílias. Ataca as famílias. O Moisés Rocha falava em uma das suas pregações, assim, a palavra de Deus nos ensina e nos fala assim, que as portas do inferno nunca vencerão, né, a igreja. Nunca vencerão. Mas ele achou, o inimigo de Deus achou uma brecha onde? Nos filhos de Deus. Aí o que ele faz? Aonde é o maior ataque dele? Nas famílias. Sim. Nas vocações. Aí se ele ataca a família, não tem vocação. Porque a família é o berço das vocações. Porque a família é o berço das vocações. Então, a importância da pastoral vocacional pra gente é muito grande. Porque ela não só trabalha em germinar as vocações, mas ajudar a proliferar também a vocação, a ela caminhar, né? Mas para que isso aconteça, é preciso de pessoas, né? É preciso que as pessoas assumam também isso, porque senão vai acabando, né? Os braços vão ficando curtos, as pernas vão ficando curtas, aí começa a deixar de irrigar e aí vai diminuindo cada vez mais. Bom, um pouco da pastoral vocacional. Mas eu acho o bonito da pastoral, né, é esse despertar, né, e o que eu achei pra finalizar, né, sobre esse medo que você falou, né, sobre o despertar, né, que é a pastoral vocacional, o berço, que é a família, mas que o medo, que eu acho que é um dos principais também, é que o medo sirva mais como uma consciência do que algo que limite a gente. E que o trabalho da pastoral vocacional, o trabalho da família, nas vocações, né, é o que a gente tem que cultivar, né, mas nessa realidade que a gente vive hoje, né, tanto da questão de ser imediato, da questão da gente ter muito barulho, mas saber enxergar Deus nas vocações, nas nossas famílias e principalmente nessa intimidade que a gente tem com Ele. Exato. É isso aí. É isso aí, juventude. Acho que pra terminar é legal um convite, né? É isso que eu ia falar. Na real, eu ia fazer 2 convites. Dois. Agora Verdade. pensando. É verdade. Porque, primeiro convite, venha fazer parte da pastoral vocacional, Sim, né? isso. Uhum. Porque venham conhecer também a pastoral vocacional. Podem falar com o João. Eu Sim. deixo. Eu Você autoriza, João. Estamos de portas abertas, pode vir sim, porque a gente precisa mesmo, né? Precisamos de braços. Sim, Pra gente conseguir ir mais longe, a gente precisa de mais braços. sim. Então venham fazer parte da pastoral vocacional, conhecer mais, participar dos eventos, né? E falando em participar dos eventos, o segundo convite é que hoje está tendo o Vocation Day, lá em São José dos Campos. Provavelmente já estamos lá. Já estamos lá.
Daqui a pouco eu chego. Daqui a pouco a gente chega. Mas já está tendo, já começou de manhã. E vai até 9 horas da noite. E... Ah, tá. Enfim, o ponto eletrônico... eu não consegui entender. Falou que teremos episódio especial do Vocation, estaremos por lá Isso, fazendo tá. stories, vai ter reels durante a semana e também um episódio especial semana que vem sobre o evento, um vlog, evento. certo? Queremos agradecer ao João Felipe por ter aceitado o convite Eu que agradeço. muito adiantado, como sempre. Muito adiantado. Pedindo desculpa por ter chamado em cima da hora, mas Fica eu tranquilo. assisto. Mas... Mas agradecendo pelas palavras, principalmente pelos testemunhos de vida, pela sua vocação, pela missão que você tem, né? Na nossa paróquia, na sua vocação e no seu ministério que você assume também, certo? Alguém mais quer complementar? Não? É isso. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de poder partilhar um pouquinho, né, do que é um pouquinho da minha vocação, como eu descobri também dos meus trabalhos em relação à parte da igreja, porque eu acho que assim, o testemunho, ele mostra que Deus age, né? Deus faz na vida da gente. Então, todas as vezes que eu vejo um testemunho, eu falo assim, como Deus é maravilhoso, né? Então, e ele tira a gente da miséria e transforma em algo tão precioso, né? Então, assim, as vocações é fundamental na vida da gente. Então, eu agradeço, né, pelo convite. E quando precisarem e quiserem, tiver alguma oportunidade, pode convidar novamente, a gente está junto para poder partilhar, conversar um pouquinho mais. Terá outra oportunidade, Com certeza. Com certeza chamaremos mais vezes. Talvez até algum episódio na pastoral vocacional, talvez. Eu posso, É verdade. ministros, Juventus. tem muitas coisas para falar. É. É isso aí. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @juventus.pdcast, Instagram, YouTube, Spotify. E acompanhe a gente no evento Vocation Day e nos nossas publicações no Instagram. É isso aí. juventude. Hashtag tamo Hashtag junto. tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Até. Valeu.